pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então vamos dar continuidade ao estudo de funções de várias variáveis. Bom, e hoje vamos introduzir a noção, o conceito de limite e continuidade. As definições de limite e continuidade são basicamente as mesmas que são vistas no cálculo 1, no estudo de funções de uma variável. Bom, a diferença aqui é que estamos lidando com pontos do plano, né? Então a gente já não tem mais a mesma relação que a gente tinha com pontos de uma reta, né, lá do cálculo 1. Bom, então temos aqui a definição de limite. Eu não coloquei a definição completa, mas eu vou tentar representar essa definição graficamente aqui. O restante dessa definição eu vou tentar representar graficamente. Bom, então dizemos que o limite de uma função de duas variáveis, f de xy, quando o xy tende para o ponto AB, é igual a L. E escrevemos, né? Então temos aqui a nossa notação, que é limite de f de xy, quando xy tende para o ponto AB, é igual a L, onde L é o número real, certo? Então se esse limite, a gente escreve dessa forma quando o limite existe. Ocorre caso o limite não existe, mas isso a gente vai estudar mais adiante. Bom, o que significa dizer isso? Então eu vou fazer os desenhos separadamente aqui, para ver como que eles vão se comportar. Bom, então antes disso eu vou fazer uma analogia com o estudo de limites lá na reta. Então, mas eu vou utilizar esse desenho para concluir. Bom, então vamos supor que lá no cálculo 1 tínhamos uma função de uma variável que era representada lá por uma curva, uma f. Então era y igual a f de x, lá para a função de uma variável. Só para a gente entender como que vai funcionar aqui isso. E a gente queria calcular o limite dessa função quando o x tendia para um ponto aqui. Vou colocar aqui o ponto A. Então, neste caso aqui, a gente tinha duas maneiras de fazer um ponto aqui no eixo x se aproximar do ponto A. Então, x se aproximava de A pela esquerda de A, ou x se aproximava de A pela direita de A. Então, se x se aproxima à esquerda de A, então a gente tem um limite lateral à esquerda. Então, a gente tem, aqui nesse caso, a gente tem apenas duas maneiras de aproximar um ponto x do ponto A, certo? Os pontos aqui no eixo x aproximado do ponto A, a gente só tem duas maneiras, ou pela direita ou pela esquerda, para valores menores do que A ou maiores do que A, certo? Então aqui era a nossa definição, era a nossa compreensão de quando um ponto se aproximava de outro lá na reta, certo? Bom, e aí a gente ia tomando valores de x aqui mais próximos do ponto A, quanto a gente quisesse. Bom, a gente não queria necessariamente que o valor de x fosse igual a A, mas a gente aproximava suficientemente os valores de x de A, certo? E quando o limite existia, os valores aqui no eixo y iriam se aproximar de um valor L, correto? Bom, e aqui os valores de f de x aqui nas proximidades de quando x é igual a A, nas proximidades do ponto A, vai ficar aqui com vamos dizer assim, um raio aqui nesse... Na verdade não é um raio, é só o comprimento aqui do segmento aqui. A gente vai ter... Aí tem o estudo dos épsilons e deltas, né? Então a gente tem que a distância... Aqui a gente tem o L menos epsilon e um L mais epsilon, certo? Então, aqui eu vou colocar assim. Vou colocar a menos delta e a mais delta. Certo? Bom, então, à medida que os valores de x se aproximam de A, quando o limite existe,
a gente obtém os valores de f de x mais próximos de L. E aí a gente fala, ó, à medida que o x se aproxima de A, os valores da função estão se aproximando do valor L. Então a gente diz que o limite da função, isso independente do caminho, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores da função aqui no eixo y estão sempre se aproximando de um valor L. Um valor L único, certo? Porque quando fica oscilando entre dois valores, ou quando vai para o mais infinito ou menos infinito, a gente fala que o limite não existe. Mas quando o limite existe, eu vou apagar aqui. E aí, independente da forma como a gente aproxima os valores x do ponto A, os valores estão se aproximando do valor L, a gente fala que o limite existe, certo? Então isso daqui era lá no cálculo 1. Vamos ver como funcionam as coisas agora no cálculo 2, porque estamos lidando com função de duas variáveis. Então as coisas mudam um pouco. Agora sim, eu ia utilizar o mesmo gráfico, mas... Aqui então eu tenho o plano XY e eu vou fazer o eixo Z separadamente aqui. Então aqui eu tenho o eixo Z, certo? Tenho o eixo Z. Eu imagino que esse eixo Z está aqui, mas eu resolvi colocar ele separadamente. Bom, então o que significa isso daqui? Então vamos supor que a gente tem o domínio da função aqui no plano XY, certo? E dentro desse domínio a gente tem um ponto em coordenadas AB. E A em X e B em Y. Certo? E aqui no eixo Z a gente tem o nosso L. Bom, a gente diz que o limite de uma função de duas variáveis, f de x, y, quando x, y tende para o ponto AB é igual a L, quando, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta correspondente, de tal forma que, em linhas gerais, diz o seguinte, da mesma maneira que a gente tinha no cálculo 1, à medida em que os pontos aqui do domínio, dos pontos x e y, estão se aproximando do ponto AB, à medida que a gente aproxima eles suficientemente um do outro, os pontos x do ponto AB, os valores que a gente vai tomar nessa região aqui, eles vão ir se aproximando do nosso L. E aqui a gente vai ter uma margem do L mais epsilon, do L menos epsilon. Certo? Bom, aqui eu fiz uma bola aqui em torno do ponto AB. Vou colocar uma bola mesmo, um círculo aqui. Com centro no ponto AB e raio igual a delta. Bom, então, à medida que esse delta é cada vez menor, os pontos x, y aqui no domínio da função estão se aproximando cada vez mais do ponto AB. E dessa forma, os pontos lá no eixo Z que correspondem aos valores do f de x, f de xy, estão se aproximando do valor de L. Certo? Bom, então aqui é a nossa interpretação geométrica de quando existe o limite de uma função de duas variáveis, certo? Bom, e aí temos os casos onde o limite não existe, que são vários também. E aí como que a gente verifica que quando o limite de uma função de duas variáveis não existe? Bom, fazemos uma analogia ao cálculo 1. Porque lá no cálculo 1, o limite não existe, ou é mais infinito, é esquerda, e aí a gente não conclui nada e fala, então o limite não existe. Fica oscilando entre dois valores ali, o limite não existe, ou mais infinito ou menos infinito. No caso para funções de duas variáveis, acontece a mesma coisa. Porém, agora que vem uma observação importante. Por quê? Quando a gente estava trabalhando com funções de uma variável, lá do cálculo 1, a gente queria fazer limite de f de x quando um ponto na reta, um ponto x, se aproximava de um ponto A. E a gente viu que só poderíamos de duas maneiras, ou pela esquerda do ponto A, ou pela direita do ponto A. Certo? Aqui, para funções de duas variáveis, as coisas já mudam um pouco. Porque a gente vai aproximar pontos do plano de um outro ponto do plano.
E a gente pode fazer isso de infinitas maneiras. Não somente de duas, né? A gente que não, então, no estudo de limite de funções de duas variáveis, a gente já não vai estudar o conceito de limites laterais, certo? Porque a gente não vai ter um lado, a gente pode aproximar os pontos ali de infinitas maneiras. Por exemplo, ó, deixa eu só arrumar esse desenho. Então eu vou fazer aqui novamente no plano XY. Aí temos o ponto AB. Então aqui coordenado x em A e em y B. Então aqui temos o ponto AB. Vamos supor que a gente quer aproximar. Eu tenho aqui um outro ponto arbitrário aqui, meu ponto XY. Um ponto genérico. E eu quero aproximar ele aqui. Fala, bom, posso aproximar por uma reta. Posso aproximar por aqui. Posso aproximar esse ponto aqui por uma parábola que passa por ali, por aquele ponto. Posso aproximar por uma espiral, por exemplo, que passa por aquele ponto. Posso aproximar por uma outra curva qualquer, uma curva arbitrária que chegue próximo daquele ponto, certo? Então, a gente pode aproximar um ponto do outro aqui de infinitas maneiras, ou por reta, e isso vai depender da maneira que for mais conveniente para cada tipo de problema, certo? Então, a gente pode aproximar por reta, por parábola, por uma curva arbitrária lá no plano, certo? Bom, e aí que a gente tem um grande problema. Por quê? Para a gente fazer a verificação de que o limite não existe, é a princípio mais fácil do que verificar que o limite existe. Por quê? Porque para verificar que o limite não existe, basta a gente verificar que o limite da função que não vai existir... Perdão, vamos retornar. Quando a gente faz a aproximação de x de um ponto xy para o ponto AB, por um caminho, dá um valor. A gente calcula ali o limite da função por uma reta. Vamos supor que eu aproximo por uma reta. Deu um valor. Agora eu vou aproximar por uma parábola. Será que vai dar o mesmo valor? Se der o mesmo valor, beleza. Se der um valor diferente, a gente já conclui que o limite não existe. Né? Porque o limite, quando ele existe, ele vai ter que tender ao mesmo valor sempre, independente da maneira como a gente aproxima os pontos. Correto? Bom, então e aí, para a gente verificar que o limite existe, naturalmente a gente teria que fazer essa verificação através de alguma curva aqui infinitas vezes. De todas as possíveis maneiras que a gente pudesse aproximar esses pontos, a gente deveria fazer, falar, ufa, fizemos infinitas vezes e os resultados deram todos iguais, então o limite existe. Ou a gente faz infinita menos uma vez, ou deram todos iguais, aí na última, como se tivesse última no infinito, né? Vamos supor, vou colocar aqui uma. Falar, a dificuldade que a gente tem. Por exemplo, a gente faz por 300 caminhos diferentes a aproximação dos pontos aqui. E todos os valores estão dando o mesmo. Só que quando a gente vai fazer o 301, dá um valor diferente. Aí a gente já pode concluir que o limite não existe. Certo? Às vezes pode ser mais trabalhoso, mas em geral a gente tem que observar cada tipo de função. Né? Ver o que a gente pode fazer ali e se pode simplificar, tomar alguns caminhos mais especiais, mas isso a gente só vai aprender na prática, certo? Então vamos ver aqui mais alguma coisinha, a gente já viu alguns exemplos. Bom, pessoal, então retornando aqui, só para formalizar aquilo que eu acabei de dizer, uma observação que tem na apostila de vocês, que diz exatamente o que eu tinha acabado de dizer, né? E que quando a gente vai verificar que o limite não existe, basta a gente verificar que quando a gente aproxima os pontos por dois caminhos, os valores para a função estão divergindo. Né? Então a gente, por exemplo, a gente calcula, temos aqui o ponto AB, certo? Então, vamos aproximar um ponto XY, aqui o ponto XY. Vou aproximar os pontos aqui que estão nessa região do ponto AB através de um caminho, que eu escolhi sendo uma reta, certo? Uma reta que está se aproximando daquele ponto ali.
Então, eu estabeleço uma equação para essa reta que passa por aquele ponto e vou fazendo a aproximação dos pontos ali. Então, bom, quando a gente faz essa aproximação do xy para o AB através desse caminho, eu estou obtendo os valores de f de xy cada vez mais próximos de um valor que eu vou chamar de L1. Bom, beleza, fiz por um caminho o L1. Agora, quando a gente faz a aproximação do ponto para um outro caminho, vamos supor por uma parábola que passe por esse ponto. Determina a equação da parábola que passa por esse ponto. E os valores para o f de xy, para a função, estão se aproximando de um outro valor, totalmente diferente do primeiro. Então a gente conclui que o limite não existe. Então, para mostrar que o limite não existe, basta mostrar que, através de dois caminhos diferentes, os valores para a função, né, dois caminhos para os quais a gente está aproximando os pontos x e y do ponto AB, estão levando a valores para a função, né, para os f de xy, valores distintos. E aí a gente conclui que não existe. Isso pode ser comparado com o limite lateral lá do cálculo 1. Né? Então, quando os limites laterais eram diferentes, que eram dois caminhos que a gente estava seguindo, que eram os dois únicos caminhos, os dois únicos caminhos que a gente tinha para aproximar um ponto na reta, dois pontos na reta. Aqui a gente pode fazer falar, é alguma coisa meio parecida. Então basta a gente mostrar que os valores que a função estão tomando, e a função está tomando através de valores para caminhos distintos, né, são diferentes, então o limite não existe, certo? Bom, pessoal, então vamos ver aqui um exemplo. Então, o primeiro exemplo já pede o seguinte: mostre que o limite de toda esta fração aqui, x² mais y² dividido por x² mais y², quando xy tende a 0, 0, não existe, certo? Então, mostrar que esse limite aqui não existe. Então, temos aqui a nossa função, uma função de duas variáveis, que seria o f de xy, né, definido dessa forma, quando o xy está tendendo para 0, 0. Então, vamos mostrar que não existe. Então, vamos usar aquela observaçãozinha que acabamos de ver, que para mostrar que um limite não existe, basta mostrar que quando a gente aproxima os pontos x e y de 0, 0 por dois caminhos diferentes, os resultados dos limites estão sendo distintos, certo? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, vamos observar o seguinte. O que está acontecendo aqui? Então, temos os pontos do plano. Todos os pontos x e y estão aqui no plano, certo? E a gente quer aproximar esses pontos aqui do plano do ponto 0, 0, que é a origem. Então, aqui eu não vou escrever como 0, vou colocar como 0, 0, certo? Então, tem infinitos pontos aqui. Vamos supor que eu vou pegar uma região aqui. Vou pegar um círculo aqui e eu quero aproximar todos os pontos desse círculo do ponto 0, 0. Né? Mas eu não preciso aqui, não vou desenhar um círculo aqui para não poluir tanto a imagem, a figura. Deixa uma figura aqui só para a gente ver como vai acontecer. O que a gente vai fazer aqui, certo? Bom, então o que está acontecendo? A gente tem que aproximar os pontos x, y, aqui os pontos do plano, para o ponto 0, 0, certo? A gente pode fazer isso de infinitas maneiras. Mas vamos escolher duas maneiras em particular. Duas maneiras que são muito úteis, né? Que geralmente, em geral, é a primeira coisa que a gente faz para tentar verificar se o limite existe ou não. Vamos aproximar, então, em geral, quando a gente está aproximando os pontos da origem, certo? É bem mais simples. Bom, eu quero aproximar os pontos x, y da origem do plano, certo? Vamos fazer a aproximação por um caminho. Eu vou aproximar os pontos x, y de 0, 0 através do eixo x, certo? Então, eu vou pegar os pontos que estão sobre o eixo x, só esses pontos que estão aqui sobre o eixo x, e vou fazer esses pontos se aproximarem de 0, certo? E aí vai depender se está indo pela direita de 0 ou pela esquerda de 0. Aí não vai interferir muita coisa. Bom, e como que a gente vai fazer isso?
Bom, a gente sabe que os pontos que estão sobre o eixo x são os pontos de coordenadas x, 0. Então, se a gente pegar um ponto arbitrário aqui, esse ponto ele vai ter coordenada x0, certo? Pegar um ponto aqui, ele vai ter coordenada x alguma coisa 0. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fixar o y aqui em todo esse limite, vamos fixar o y como sendo 0, certo? E aí, quando a gente faz isso, a gente vai tomar todos os pontos que estão sobre o eixo x. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos aproximar xy de AB através do eixo x. Para isso, fazemos y igual a 0 e fazemos o x tender a 0. Então, a gente vai fixar o y em 0, e daí quando a gente faz isso, a gente vai ter todos os pontos que estão no eixo x, que vão ter coordenadas x alguma coisa 0, e calculamos o nosso limite, certo? Então, e é isso que vamos fazer. Vamos lá, só vou colocar uma tinta no canetão. Bom, pessoal, então, vamos fazer y igual a 0, certo? E é isso, a gente só vai ter uma variável, que vai ser o x. E aí a gente sabe calcular o limite de uma função de uma variável, lá do cálculo 1, certo? Então, fazendo y igual a 0, então eu vou ter aqui. Eu vou escrever aqui de duas maneiras, certo? Então, vou fazer assim, ó, limite x 0, subindo para 0, 0, x ao quadrado menos 0 ao quadrado, x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, substituí o y por 0, fixei o y por 0, e vou fazer agora só o x tender a 0. Então, isso aqui vai ficar limite, x tendendo para 0, aí limite de função de uma variável, né, a gente sabe já no cálculo 1, de x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Bom, sabemos que isso daqui é limite x tende para 0, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1, certo? Limite de 1 é igual a 1. Aí aqui nesse caso, né, o x pode se aproximar de 0, né, tanto pela esquerda quanto pela direita de 0, que o valor é fixo, é constante, é igual a 1. Ótimo. Então, temos aqui, ó, pelo caminho C1, né, através do eixo x, que é o nosso caminho, que vamos chamar aqui de C1, a gente tem que o limite corresponde a um valor que a gente vai chamar, que é o nosso L1 lá daquela observação. Então, o L1 é igual a 1, certo? Fizemos por um caminho, agora temos que fazer pelo outro caminho. Bom, e qual é esse outro caminho? Eu não vou escrever tudo o que eu fiz aqui, mas a gente vai aproximar os pontos x e y da origem, 0, 0, agora pelo eixo y. A gente fez pelo eixo x, vamos fazer agora pelo eixo y. E o que a gente faz? Agora a gente vai fixar o x como sendo 0, e aí a gente vai ter todos os pontos que estão sobre o eixo y, e aí a gente faz o y tender a 0, certo? Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos aproximar os pontos x e y do ponto AB através do eixo y, que agora é o nosso C2. Então, pelo eixo y, tudo isso que eu falei, pelo eixo y, vai ser a nossa curva C2, lá daquela nossa observação. Então, quando a gente faz isso, o x é 0, a gente tem o y, são os
pontos que vão se aproximar de 0, 0. Bom, então, x a gente fixa como 0, fazemos apenas o y tender a 0. Então vai ficar 0 ao quadrado menos y ao quadrado, 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Ora, o que temos aqui? Temos o limite de uma variável, certo? Limite de uma variável, cálculo 1, a gente sabe fazer. Então agora eu já não vou reescrever 0y, tendendo para 0, 0. Como só tem uma variável, então é só o y que está tendendo para 0. Menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Ah, professor, mas se eu substituir o y por 0 aqui, vai dar divisão por 0. Eu falo, não precisa ainda. Podemos simplificar. Então temos aqui limite y tendendo para 0, menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado é menos 1. Certo? É uma constante, menos 1 é constante. Limite aqui é igual a menos 1, é igual à própria constante. Então, pelo caminho C1, temos o limite igual a 1. Pelo caminho C2, que seria pelo eixo Y, temos o limite dando menos 1. Então a gente conclui, obviamente, que o limite não existe. Porque aproximando o AB pelo caminho C1, né, os pontos x e y pelo caminho C1, o limite está dando um valor. Por um outro caminho C2, o limite está dando um valor totalmente distinto. Certo? Concluímos então que o limite, neste caso, não existe. Se, né, por algum motivo esse limite existisse, se aqui desse 1, a gente já teria um problema. Certo? Na verdade, não se ele existisse, perdão. Vamos supor que o problema não pede, ele fala assim, ó, verifique se existe ou não esse limite. Aí vamos supor que uma função dada, isso vai acontecer ainda. O limite que a gente calculou por um caminho dá 1, por exemplo, quando a gente faz por outro caminho dá 1 também. Aí a gente tem que ir por um terceiro caminho. Se dá mais valor, a gente parte para um quarto caminho, quinto caminho. Ah, professor, mas não para nunca? Bom, aí a gente tem que partir para outras técnicas de cálculo de limite. Bom, mas concluindo, portanto, como I é diferente não, eu vou escrever que o I, né, que a gente fez a aproximação pelo caminho C1, não concorda no resultado, né, com 2i, então o limite não existe. E vou colocar um então. Fica só o limite não existe. Só para concluir, certo? Então fizemos por dois caminhos, tivemos a sorte de os respectivos limites darem diferentes, né? Caminho C1 e C2. Então a gente conclui que o limite não existe. Bom, pessoal, então vamos ver um segundo exemplo aqui. Agora a questão já é outra. No primeiro exemplo, pedi para mostrar que já não existia. Então alguém sabia e falou, ó, basta escolher esse caminho certo e a gente mostra que não existe. Agora, pergunta, existe esse limite? Agora a gente tem que fazer a verificação. Bom, então vamos fazer a nossa verificação. Bom, não sei se esse limite existe, não sei se ele não existe, não sei o que vai acontecer. Vamos ver, vamos começar. Bom, então como a gente não tem conhecimento de muita técnica, vamos usar o que a gente já sabe, certo? Então vamos fazer a aproximação por um caminho. Primeiro caminho, agora eu não vou chamar de C1, mas fique subentendido que é um caminho C1, caminho C2, caminho distintos. Então,
Na primeira situação, eu vou escolher aproximar pelo eixo x. Então, vamos fazer aqui y igual a zero. E vamos fazer o x tender para zero, certo? Então, aqui pelo eixo x. A gente está aproximando os pontos da origem. Mesma situação que a gente tinha anteriormente. Então, vamos fixar y igual a zero e a gente tem todos os pontos no eixo x e fazer um x tender a zero. Quando a gente faz isso, agora eu vou escrever um pouquinho mais direto. Então vai ficar limite, só vamos ter a variável x, tende para zero. O y é zero. Então a gente vai ter x vezes zero, x ao quadrado mais zero ao quadrado. Bom, isso daqui fica limite, x tendendo para zero, de zero dividido por x ao quadrado, e esse limite dá zero, certo? Zero dividido por x ao quadrado, antes de calcular o limite, a gente só está simplificando. Zero dividido por x ao quadrado é zero, certo? Quando x tende para zero, constante, né? Então não muda. Vamos fazer um segundo caminho. Então agora vamos fazer x igual a zero e y tendendo para zero. E aí a gente vai fazer a aproximação pelo eixo y. Ótimo! Quando fazemos isso, então vamos ficar somente com a variável y, tende para zero. O x é zero. E vamos ter limite, quando y tende para zero, de zero dividido por y ao quadrado. Deu a mesma situação do caso anterior. Deu zero. Ixi, e agora? Será que esse limite existe? Ah, professor, a gente já fez pelos dois caminhos, o eixo x e o eixo y. Sim, mas existem infinitos outros caminhos para a gente fazer. Bom, antes de concluir esse exemplo, vamos observar o seguinte. Vou fazer um desenho aqui embaixo, fica difícil para ver, mas não quero apagar aqui essa parte. Então, só retomando aqui. Primeiro, aproximamos aqui pelo eixo x, certo? Tínhamos os pontos, né, y igual a zero, fixamos y igual a zero, fazemos o x tender para zero. Ok? O primeiro caminho. Segundo caminho, fazemos x igual a zero e aproximamos o y de zero. Fazemos y tender a zero. Agora, eu poderia tomar uma parábola que passa pela origem e tal, mas eu vou tomar essa reta aqui. A reta y igual a x. Uma reta, né, a bissetriz dos quadrantes ímpares, que passa pela origem aqui, ó. Então eu posso aproximar os pontos aqui de 0, 0, 0, pela reta y igual a x. A gente tinha feito pelo eixo x, pelo eixo y, agora pela reta y igual a x. E é isso que a gente vai fazer. Então aqui nesse limite, vamos reduzir novamente a uma única variável, que é o que a gente sabe calcular. Então quando a gente faz y igual a x, a gente vai reduzir uma variável. Então, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, nosso terceiro caminho, a gente vai fazer y igual a x. Então, vamos fazer a aproximação pela reta y igual a x. Certo? Que é aquela retinha bissetriz dos quadrantes ímpares do plano cartesiano. Bom, então y é igual a x. Aí a gente escolhe, fala, ó, ou eu mantenho o y, né? Ó, em todo lugar que tiver o x eu coloco o y. Aí a gente só vai ter a variável y. Ou eu mantenho o x. Eu vou manter o x. Certo? X tendendo para zero. Eu vou fazer assim. Vou colocar x tendendo para 0, 0. Por que x? Porque o y é igual a x. Então, no lugar do y, eu coloquei o x. Então, eu substituí o y, pego o x. Então, vai ficar com x vezes x, dividido por x ao quadrado, mais x ao quadrado.
Então, onde tinha y aqui, eu coloquei x. E aí, o que a gente tem? O limite de uma variável. Certo? O limite de uma função de uma variável. Que no caso aqui é somente o x. Então, o limite, quando x tende para zero, x vezes x ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Antes de calcular o limite, vamos simplificar. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é constante. Se o x tende para zero, isso não altera em nada. Então, o limite aqui é 1 sobre 2. Ufa, ainda bem. Se aqui desse zero, a gente tinha um novo problema. Teríamos que fazer por um outro caminho ou por uma nova técnica. Certo? Então, pelo caminho 1 deu zero. Pelo caminho 2, no caminho 1 o eixo x, caminho 2 o eixo y deu zero também. Pelo caminho 3, que é pela reta y igual a x, a gente ia aproximar os pontos x e y da origem, só que pela reta y igual a x, o limite deu meio. Então, concluímos que o limite não existe, certo? Porque o 3 ele não concorda com 1 e 2. Então, o limite não existe. Então, a resposta, limite não existe. Por que o limite não existe? Porque, pelo terceiro caminho, o resultado não concorda com os caminhos anteriores. Então, a gente conclui que o limite não existe. Certo? Não precisava ser os dois caminhos anteriores. Poderia ser um com o outro só, comparação. Um dos dois que são diferentes. Certo? Então, esse é um outro exemplo que o limite não existe, só que agora fizemos por um caminho diferente. Vamos ver mais um exemplo. Bom, pessoal, então vamos concluir aqui o nosso terceiro exemplo. Eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, né? Porque ainda falta falar da continuidade. Para não ficar muito longo, então a gente vai fazer esse exemplo e vamos para a continuidade. Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Nos exemplos anteriores, a gente viu alguns caminhos, né, para fazer a aproximação dos pontos do plano do ponto 0, 0, né, que eram os casos dos exemplos anteriores. Esse caso também. Vamos aproximar os pontos do plano da origem, ou seja, do ponto 0, 0. Bom, mas aqui entra uma questão. Se a gente for fazer pelos dois caminhos y igual a 0, fazendo x tender a 0, isso aqui dá 0. Pelo eixo y, fazendo x igual a 0 e y tender para 0, isso aqui também dá 0. Certo? Então, vou falar, ó, pelos exemplos anteriores, se fizermos y igual a 0, o limite dá 0. Se fizermos x igual a 0, o limite dá 0. São aqueles dois caminhos que a gente viu do primeiro exemplo. Bom, vamos tentar poupar o tempo. Agora vamos fazer uma aproximação seguinte. Ó. Antes de iniciarmos a solução, vamos ver o que está acontecendo aqui, o que a gente vai fazer. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer aproximar os pontos do plano, os pontos x e y, da origem, certo? Então, se a gente fizer pelo eixo x, que é quando y é igual a 0, esse limite dá 0. Se a gente fizer pelo eixo y, quando a gente fixa o x igual a 0, esse limite também dá 0, certo? Vamos então generalizar. Poderia escolher a reta y igual a x para esse exemplo. Também daria 0 o limite. Certo? Vocês podem tentar fazer. Falar, ó, se eu fizer y igual a x, quanto que vai dar o limite? Também vai dar 0. Bom, só que vamos fazer por uma reta arbitrária. Posso pegar qualquer reta aqui, certo? Vamos pegar então uma equação de uma reta arbitrária aqui. Essa reta eu vou chamar de y igual a mx. Y igual a mx, né, ele vai compreender todas as retas. Quando a gente atribui o valor de m real, né, eu acho que não vai pegar aqui. Então,
Vamos supor que a gente tem uma reta arbitrária aqui. Vou chamar essa reta de y igual a mx. E aí quando a gente atribui a m valores reais, a gente vai mudando essa reta, mas ela sempre vai passar pela origem aqui, pelo ponto 0, 0, certo? Então se o m, por exemplo, é menos 1, a gente vai ter uma reta aqui, ó. Se o m é mais 1, a gente tem aquela reta que a gente já viu, y igual a x. Se o m é igual a meio, a gente vai ter uma reta aqui. Se o m é igual a menos 2, a gente vai ter uma outra reta aqui. E aí, para cada valor de m que a gente atribui, a gente vai tendo uma reta diferente que passa pela origem, certo? Então vamos fazer uma aproximação por um caminho arbitrário agora, que é pela reta y igual a mx. Então é isso que a gente vai fazer aqui. No lugar do y, vamos colocar mx. E aí vamos fazer a aproximação para a origem. Bom, então vamos lá fazer o nosso primeiro caminho, que é pela reta y igual a mx. Esse exemplo tem detalhado na apostila de vocês. Bom, então, quando a gente faz isso, a gente vai reduzir uma variável, como a gente fez nos exemplos anteriores. Então, y igual a mx. Então, onde tem y aqui, eu vou colocar mx. Então, limite com x e mx tendendo para 0, 0. E aí a gente vai reduzir a variável. De x, mx ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais mx à quarta. Bom, e aí a gente vai ter o limite só na variável x, certo? O m aqui, ele é uma constante, ele é um valor real. E isso daqui vai ficar n x ao cubo, dividido por x ao quadrado, mais m à quarta, x à quarta. Bom, podemos ainda... Opa, mx ao cubo não. É isso mesmo. Podemos ainda simplificar essa expressão. Então vamos escrever aqui. Ali não vai dar para escrever, vou colocar aqui. Estou fazendo um abuso de escrita. Bom, eu posso cancelar um x ao quadrado de todo mundo aqui. Né? Colocar um x ao quadrado em evidência. E aí esse limite fica reduzido a esse formato. 1 mais m à quarta, x ao quadrado. Bom, que limite de uma variável, lá do cálculo 1. Né? Aqui essa expressão é contínua para x no ponto x igual a 0. Então basta substituir o x por 0, não dá problema nenhum. E esse limite dá 0. Certo? Bom, então independente da reta que a gente está aproximando, se é y igual a x, y igual a menos x, y igual a meio x, esse limite aqui vai dar 0. Certo? E aí, isso daqui inclui também os casos, por exemplo, onde o m era igual a 0, e aí a gente tinha x igual a 0. E a gente tinha aproximação pelo eixo y. Certo? A gente inclui os outros casos também, pelo eixo x e etc. Bom, aí professor, e agora? Então, a gente fez a aproximação por todas as retas possíveis. Agora, vamos fazer uma aproximação um pouquinho diferente. Eu vou fazer a aproximação x igual a y ao quadrado. Então eu vou aproximar os pontos para a origem através de uma parábola. Zero não, x e aqui é 0. Certo? Bom, e aí vamos fazer a aproximação por essa parábola aqui. Então temos uma parábola que vai passar um vértice na origem. E aí a gente vai aproximar os pontos do plano por essa parábola, né, para a origem. Então é isso que a gente vai fazer. A gente já fez a aproximação por todas aquelas retas que passam pela origem, e agora a gente vai fazer por essa parábola. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, então, geometricamente é isso que a gente está fazendo.
Bom, então vamos substituir o x por y ao quadrado no nosso limite. E aí, novamente, a gente vai reduzir uma variável. Então aqui, limite com y ao quadrado y, entendendo?